Antes de tudo isso acontecer, de você peitar o Supremo Tribunal Federal, você tem que ser eleito. Sim. Né? Para você ser eleito, o caminho a gente sabe que é árduo, você precisa se tornar mais conhecido. Você precisa se tornar mais conhecido principalmente no Nordeste. O MBL aproveitou essa onda e usou isso com maestria na sua construção desde o começo, essa onda da internet, dos cortes rápidos, daquele corte Tramontina. Você disse aqui no começo do programa que o Amapá e que a Paraíba são estados inviáveis economicamente, a despeito da Paraíba ser o estado que mais cresce no Nordeste nos últimos 3 anos, e que no Maranhão as pessoas são tratadas como animais. Isso vai virar corte, com certeza, de algum momento. E eu preciso que viralize esse corte no Maranhão. É um instrumento, ou seja, não isso é um instrumento. É a verdade. Eu tô falando a verdade. As pessoas são tratadas como animais no Maranhão. E quando eu falo isso pros maranhenses, eles estão concordando comigo. E eles precisam acordar. Há uma recepção por parte deles? Óbvio. Porque quando você diz isso a eles? Porque o político daqui, do Centro-Sul, quando vai pra lá, vai ficar... Ele põe lá aquele chapéu de couro, monta um jegue e fala: ô, povo bom, tinguilim, bota aquela, sabe aquele triangulinho, tinguilim, vou tocar o forrozinho. E trata aquela pessoa como um idiota. Aquela pessoa não é um idiota. Aquela pessoa entende que ela vive mal. Ela entende que ela vive na mão de políticos que tratam ela mal. E hoje, graças ao celular, ela vê vídeos de outros lugares do Brasil. Ela vê que o mundo não é aquele mundo que ela tem ali. E ela, a pessoa quer despertar para um mundo diferente. E eu tô levando isso para ela. Não tem um problema nenhum falar esse tema. Preciso encerrar. Vai. Pode ser? Claro. Quer insistir? Eu te dou mais 30 segundos. 15. E corte rápido. E 15 pro... Tem que ser... Essa provocação que você fez, apesar de considerá-la uma realidade, é uma ferramenta? É uma ferramenta para conquistar eleitor, para conquistar engajamento? Isso cabe no jogo político? Talvez seja, mas não foi pensada como. Em última instância, pelo menos na política internacional, soberania é poder bélico, em essência. Sim. O último que falou sobre autonomia nuclear, bomba atômica, foi o Dr. Enéas, já falecido, e virou objeto de escárnio. Sim. Esse assunto ficou esquecido por causa disso. Quem falasse voltaria a ser objeto de escárnio. Mas se o senhor quer ser presidente e de um partido que é soberanista, o senhor vai ter que falar sobre esse assunto. Como é que o senhor vai vender esse assunto para a população e o que o Missão tem de política para as Forças Armadas? Bom, o Brasil, eu volto a colocar diagnóstico, eu já havia comentado, o mundo está em crise, o Brasil tem um dos maiores territórios do mundo. Eu dou esse exemplo sempre que ele choca as pessoas. Em termos de território gigante, população de mais de 120 milhões de habitantes e economia de pelo menos, sei lá, 1 a 2 trilhões de dólares, você vai ter algumas nações que são Rússia, China, Índia, Estados Unidos, vamos botar a União Europeia como bloco e Brasil. Qual desses não tem bomba atômica? Só nós. O Brasil tem recursos hídricos, ele tem recursos minerais de toda sorte, ele tem terra agricultável, sol, sempre contemos o sol, porque o sol permite 2 safras por ano. Sol, vento. Então a gente tem muitas fontes de energia, um país abençoado nesses termos. O Brasil vai ser disputado geopoliticamente no mundo em crise? Sim. A ordem de 45K. Então o Brasil precisa se armar. Ponto. Isso é um fato dado. O mundo está se armando, a Alemanha começou a se armar e nós vamos precisar se armar. A gente vai precisar entender isso. Hoje, com um modelo de Forças Armadas em que boa parte do orçamento vai só para pagar aposentadoria, não rola. Por isso que a nossa própria reforma da Previdência, que tem que incluir os militares, e uma reforma do sistema militar brasileiro, tem que contemplar isso. Porque, como em todas as áreas brasileiras, a gente vai precisar de investimento. E nós somos abençoados. Assim, o Brasil faz tudo errado, mas sempre vem uma chance. Com as terras raras, há um elemento que nos entrega uma nova oportunidade. E por quê? Boa parte das tais terras raras, dos componentes ali da tabela periódica, tem propriedades luminescentes, magnéticas ou catalíticas. Na prática, você pode usar boa parte disso para fazer drone, para fazer armas de altíssima precisão, semicondutores. Então, as terras raras, que são muito raras e que vão obrigar os Estados Unidos a ter uma relação especial com a gente, elas abrem uma oportunidade para a gente montar uma cadeia bélica em parceria com transferência de tecnologia aqui. Isso pode significar um alinhamento estratégico a um grupo de nações, pode ser com o tal do Ocidente, e isso pode significar, com transferência de tecnologia, a criação de uma indústria bélica aqui, moderna, que faça a gente começar a pegar o gap. Eu ainda nem falei da parte da bomba atômica. Só da gente pegar o gap, de começar a ter armas de última geração, tô falando de drones, tô falando de equipamentos militares com baterias de alta duração, tem elementos eu tô tentando decorar uns disprósio aí, que atuam muito nisso e funcionam bem. Aí a gente começa a se recolocar no jogo bélico com tecnologia. Mas isso só vai ser feito com transferência de tecnologia. Temos que reativar boa parte da indústria bélica nossa que foi destruída na região do Vale, no Vale do Paraíba. A Avibras é um exemplo disso, que foi comprada
agora pelo bizarro do Joesley Batista, e isso é um ataque à nossa soberania. O Joesley Batista hoje é um agente do governo americano, ele anda na Casa Branca e ele faz negócios com eles lá, à torto e à direito, mesmo que ele vai com o Lula para a China vender carne, ele é um agente hoje muito próximo, um doador ali. E nós temos que coordenar forças para que a gente restitua nossa indústria bélica e aí sentar na mesa com aliados internacionais e falar, eu vou precisar ter uma arma nuclear. Eu preciso ter uma arma nuclear, vou fazer uma nuclear e começar a pesquisar arma nuclear. Até porque nós temos urânio. E nós não temos que ter vergonha de falar isso. Senão, a gente tem que falar, não quero ter grandeza, eu quero ser um país engraçado, futebol, cerveja. E tá, beleza. Esse país vai ser dominado politicamente, ele vai ser submisso politicamente. Eu quero, em 30 anos, a gente tá não no jogo da submissão, mas no jogo da dominação. Dominância. Não dominância de invadir país, nada. Mas um país que é respeitado e impõe sua visão de mundo e seu jeito de ser perante as outras nações, como tem que ser. As pessoas estão se odiando. E aí fica o STF só nessa loucura. Não aguento mais essa loucura. Quem fez o nós contra eles? É do PT. Lula, gestão do João Santana, gestão de marketing. Porque, veja, o PT ganha as eleições de 2020. Esse ódio brasileiro não existia. Eu estou há 53 anos nesse país, desde quando eu nasci, 54 para ser preciso. Não me lembro desse ódio. Você tinha, sim, divisões, questões socioeconômicas, mas... Piadas interregionais. Não seria anterior? Desculpa, só entrar nesse mérito, porque você falou, e eu lembrei imediatamente de uma retórica que a esquerda sempre usa, de que foi a Regina Duarte que começou o nós contra eles lá atrás, na disputa entre o presidente Lula, eleito, né, e era José Serra. O primeiro candidato foi José 2002. Serra. Eu tenho medo. 2002, na primeira eleição. Mas ela falou que tinha medo, né? Eu tenho medo. A divisão traçada como uma divisão de dois países, a meu ver, começa quando o Lula contrata o João Santana. Porque o Lula vence a eleição em 2002 ele ganhou em São Paulo, acho que ele ganhou uma parte dos estados do Sul também. Sim, ele ganhou praticamente tudo, acho que ele perdeu, não sei se foi em Alagoas, ele perdeu, foi um pouquinho. Então o Lula ganhou ali no Brasil todo, ele deu uma lavada, inclusive, no segundo turno no Serra. Vem um mensalão e vem o Bolsa Família, são dois fatos que separam o Brasil. Porque o Brasil antipetista fala, pô, isso aqui tá errado, o cara tá comprando o Congresso. E, ao mesmo tempo, eles estavam comprando o Congresso e parte da população. Com a política Bolsa Família, que, querendo ou não, teve impactos que melhoraram a vida das pessoas. Tinha pessoas que passavam fome ou tinham, vamos dizer, do ponto de vista alimentar, uma insegurança gigantesca. Então, eles fizeram aquilo, houve uma bancarização, houve consequências de reformas que foram feitas no governo anterior e as pessoas sentiram que materialmente a vida delas melhorou. Mas quem sentiu mais? Mas acabou com a porta de saída. Óbvio, pelo amor de Deus, eu não estou aqui fazendo defesa do modelo deles. Estou falando que foi uma política pública, querendo ou não, reduzir o processo de favelização. Porque as pessoas passaram a não precisar migrar tanto para a cidade para poder sobreviver. As pessoas podiam ficar na sua cidade, recebiam o cartãozinho Bolsa Família e se mantiveram ali. O problema é que as cidades não se desenvolveram e agora a gente está com uma outra bomba, que são cidades hoje, cidades do ponto de vista da arrecadação fantasma. Cidades paupérrimas e sem atividade econômica. Mas voltando para a divisão. Quando começa a perceber que certas pessoas começaram a gostar mais do Lula do que outras, que foi um eleitor mais humilde, o eleitor do Nordeste, aí vem o Lula, vem aquele Pedro João Santana, já focando na eleição de 2006 e fala, racha o Brasil. E aí o Lula começa, você lembra a briga dele com o então PFL, depois vira DEM, do Brasil do loiro de olhos azuis, o Brasil de olho azul lá, que as elites que não gostam de mim, ele começa a fazer este corte. E ele começa a defender um tipo de Brasil contra outro tipo de Brasil. Ali começa essa divisão, que não está curada até agora. E para mim está se agravando. Para mim, cada vez mais está se agravando. Mas não seria pré-candidato, um problema, uma questão global, essa polarização? Ela tem acontecido em vários países do mundo, cada um com a sua característica. O povo brasileiro ele é efusivo e na hora de ir para a rede social, todo mundo perde o filtro, né? Mas isso não estaria acontecendo no mundo inteiro, na escala, ali naquela rodinha de evolução da civilização? Será que não seria a hora de polarização? A polarização ideológica é uma coisa. A gente está tendo uma polarização que ganha contornos quase étnicos. Eles estão criando a etnia do norte do Brasil versus a etnia do sul do Brasil. Com um tipo de ódio que é muito perigoso. Que começou a ser construído via ódio ali na década dos anos 2000, vamos colocar ali. Ali começa o ovo da serpente, que interessava a eles esse tipo de divisão. Depois a coisa vai ganhando outros contornos e a gente fala muito da polarização ideológica. Mas veja, o eleitor do Lula no Nordeste clássico não é um extremista de esquerda. Em geral, uma mulher católica, as pesquisas captam isso, mulher católica é relativamente conservadora, que gosta das políticas assistenciais e se sente grata ao Lula. Esse é o eleitor típico dela. O filho dela já não tá muito assim. Ele tá assim, vão roubar meu celular e eu queria ganhar mais uma graninha. Então, há essa mudança. O projeto do Lula no Nordeste desgastou. Mas não é um corte ideológico.
A eleitora do Lula no Nordeste, mas ela fala, eu gosto do Lula. Você não gosta do Lula, você é mal. Eu não gosto. Já aqui no Sul-Sudeste, aí sim, a gente tem em São Paulo uma discussão ideológica. Um esquerdista que faz uma faculdade pública, que vai para um veículo de imprensa, a Oeste está aqui numa linha mais à direita, e as pessoas vão se confrontar. Então, a gente tem, vamos dizer, um modelo moderno, a gente pode colocar o contemporâneo de polarização, e um modelo arcaico, em que aquelas pessoas dependem do Estado. Tanto que o eleitor do Lula no Nordeste, para prefeito, ele não vota no PT. Polarização se confunde com a luta de classes aqui no Brasil, é por aí. Eu nem diria isso, porque esse eleitor muito humilde que o Lula pega, ele nem está dentro de uma lógica de luta de classes. Ele está numa lógica de assistencialismo e de manutenção da sua própria vida via agentes do Estado. Por isso que ele vota no Centrão. Veja, esse eleitor do Lula no Nordeste, ele vota para prefeito no cara do Centrão, para governador no cara do Centrão. Tem a ver também com essa moda identitarista, de, enfim, os regionalismos entram nisso. Eu queria embarcar nessa pergunta dele, porque você também citou faculdades, né? Inclusive, a faculdade que você fez está em greve ainda, greve estudantil, não greve trabalhista. Que não existe. O que você faria ali Que não existe. Eles estão parados e eu quero cutucar a questão da cultura, porque talvez essa polarização ideológica venha daí, né? Você tem muitos estudantes... bom, só de você entrar na Fefelete ali da Universidade de São Paulo, não precisa ir muito longe. E ali eles estão propondo até mesmo receber salário mínimo para estudar. Então eu queria que o senhor comentasse... O que você faria com aquelas cadeiras que estão obstruindo a passagem de um prédio público ali? Você que inclusive conhece a programação da greve estudantil tem filme, Campeonato de Xadrez e Pebolim. A Tawane foi lá presencialmente ver o que está acontecendo. Vamos voltar à questão da decisão executiva. O que você faria com quem impede a passagem num prédio público? Eu vivi muito isso aí na época da faculdade. Eu era um fura-greve, né? Eu brigava com professores ali, porque os professores estimulavam muito a ideia da greve dos alunos. Lei e ordem. O governador tem que meter a polícia ali, botar todo mundo para estudar e jubilar os Mas na alunos. São Francisco não tem greve, né? Não sei se ela greve tem... aí na cidade universitária. É que essa Não, já tá teve. greve. Já Tá teve. em- Tá, vamos pegar um exemplo Agora, prático. Uma vez o governador Duas Mário semanas. Covas, uma greve aqui, os professores da PUESP, você lembra, né? Bateu Nós nele. estávamos lá. Exato, lá. Aqui na Essa história é República, polêmica. puseram lá também cadeiras, mesas, para impedir a entrada. O Mário Covas foi lá, no peito aberto, E tem que literalmente, fazer isso. e Tem abriu a que fazer passagem. Isso. E aluno Você que os trataria como inimigo do Estado? Não, aí, assim, por mais que aí eu abro o ovo da serpente nosso, né? Vamos botar... Lógico que você colocou mais como uma provocação, mas não. Acho que isso tem que estar bem circunscrito a facções criminosas. Até porque senão, né, entra um governo de esquerda e vai falar que vocês são inimigo, eu sou inimigo. Temos que ser cuidadosos nisso. É só facções. Mas dito isso, lei e ordem. Lei e ordem. Dentro dessa... Novamente, há aquela ideia da autonomia universitária, a ideia que ali é uma Tarcísio república respondeu isso. própria. Papinho, tem que estabelecer autoridade. Papinho, isso custa muito caro. Um valor enorme do ICMS é destinado de maneira obrigatória, por conta da Constituição Estadual, para USP, Unicamp e Unesp. E aí fica os alunos pegando o dinheiro que eles recebem, assim... Vou pegar um exemplo, porque esse aluno de esquerda vai falar na faculdade. A mãe quilombola no Vale do Ribeira, quando vai comprar um leite, o ICMS que pagou ali está indo sustentar a greve desse moleque. Esse moleque tem que se danar, tem que ser jubilado. Temos a pergunta do José Rodrigues Júnior. Quantos deputados e senadores o Partido Missão pretende eleger para fazer tudo o que você, Renan, está propondo? É a pergunta do Zé Rodrigues. Zé Rodrigues, vai depender do meu desempenho como presidente. Se eu consigo vencer uma eleição para presidente, eu vou fazer uma bancada formidável. E mais do que isso, a gente tem que pensar nos efeitos em cadeia. Eu vou influenciar a votação dos outros partidos. Provavelmente, se eu cresço nas pesquisas, eu vou de 5 para 10, 10 para 15, 15 para 20, porque eu fui com 35% para o segundo turno. Isso significa que boa parte dos eleitores que votam nos candidatos do PL, do União, do Novo, vão estar votando na minha agenda. E aí eu vou fazer bancada no meu partido e eu vou fazer uma bancada influenciada nos outros partidos desse campo mais à direita, vamos colocar assim, ou do centro também. Isso aconteceria. E no meu partido eu não saberia avaliar. Tem essas coisas assim, parece muito inteligente avaliar. Não, 28, tem um plano de 28 aqui, mas tanto... Não tem condição, seria bem loucura eu falar qualquer coisa nisso. E isso só consegue fazer, e eu vi os profissionais da política que fazem, que são aqueles políticos que trabalham com, vamos dizer, o voto de base. Um voto que custa muito dinheiro, que você sabe, eu tenho tantos votos nesse bairro, aí isso aqui faz um deputado, esse outro deputado vem com mais 180 mil votos. Eles calculam. Nos municípios. Nós não temos condição de fazer isso. Primeiro que a gente não acredita nesse tipo de política. Segundo que essa política é uma política que precisa de emenda, hoje de orçamento secreto, de prefeitos cooptados. Não tenho nem quero. E acho que não preciso. Então, de entregar qualquer coisa seria uma leviandade.
E aí se ele apareceu, eu parecer um sabichão aqui, eu não sou um sabichão. Sou apenas um curioso cheio de ideias. Renan, você tem agora, por favor, 1 minuto para suas considerações finais. Primeiro, agradecer demais pela oportunidade. Assim, uma honra estar aqui com vocês. Assim, talvez foi a sabatina mais, assim, criteriosa. Me pegaram e me trataram com uma maneira muito, assim, responsável e respeitosa. Eu estou muito agradecido com vocês. E o que eu aviso para o eleitor, assim, enfrentar os problemas brasileiros, ele demanda coragem de um lado, criatividade de outro e inteligência do outro. E a gente precisa coordenar essas coisas. Ser apenas corajoso, falar verdades, não leva a nada. A palavra tem que vir junto com a ação. Até porque, como disse o Marcília, às vezes vão calar a tua palavra, mas vai ter que responder com a ação. E nós precisamos atuar com a ação, com a inteligência e com a força e com um sonho de um Brasil melhor. Eu falo sempre, o futuro é glorioso. O Brasil tem tudo para ser uma das 5 maiores nações do mundo, como eu estava falando. E para ser isso, precisamos imaginar um Brasil sem favela, imaginar um Brasil forte, um Brasil em que o STF respeita as demais instituições, que a gente investe em infraestrutura, que uma criança vai para a escola sem ter um traficante aliciando ela. Dá para fazer tudo isso. Nada que outros países mais pobres que o Brasil já não fizeram. Basta a gente querer. Obrigado por tudo.